Stipe Miocic ficou sem par. E o que o Dana White fez, também retirou o Miocic dessa disputa de cinturão. E aí o Dana White explicou por que ele fez isso. Dana White falou isso lá na coletiva de imprensa do Power Slap e explicou realmente a situação, clareou o cenário. Miocic não vai lutar por um cinturão interino. Jon Jones disse, eu quero lutar contra Miocic. E eu disse, você vai lutar contra Miocic. Você tem o maior pesado de todos os tempos contra o maior lutador de MMA de todos os tempos. Essa é uma luta de legado para eles. Ligar para Miocic e pedir para ele lutar por um cinturão interino é um desrespeito total. Essa é uma luta entre duas lendas por um legado. São dois dos maiores lutadores que já fizeram isso. Os fãs querem ver, eu quero ver, os dois querem fazer isso. Obviamente, Miocic está no camp de treinamento, gastou muito tempo, energia e dinheiro. Quando isso acontece, obviamente, Miocic vai ficar muito chateado. E esses lutadores passam por muitas emoções. Miocic está muito chateado, mas é o maior lutador de todos os tempos dos pesados. Miocic vai lutar e disputar o título interino? Não! Miocic está chateado e merece ficar assim. Mas é uma daquelas coisas. Não é culpa de ninguém. Não, total que não é culpa de ninguém. Quando o Jon Jones saiu, se esperava do Stipe Miocic lutar contra o Sergei Pavlovich. Era a ordem das coisas ali. Mas, e aí o pessoal até cogitou, né? Miocic não quis isso porque deu uma tremida para o Pavlovich, mas o Dana White ele fez questão de vir aqui a público e falar que não foi uma exigência do Miocic isso, de não querer lutar com o Pavlovich, e sim da própria organização, porque reconhece a importância do Stipe Miocic. Então ele queria realmente preservá-lo para essa luta contra o Jon Jones. Mas, Léo, eu entendo, tá? O porquê que o Dana White quis preservar o Stipe Miocic. Mas, ao mesmo tempo, eu, como fã de luta, eu não me conformo de um lutador do calibre do Stipe Miocic ficar parado desde 2021, Léo. E agora, já que o Dana White falou que o Stipe Miocic só volta quando o Jon Jones voltar, vai ficar mais tempo ainda. E é um cara que já tem 41 anos, Léo. O que o Stipe Miocic está pensando da vida? Que ele é vinho? Que ele fica melhor com o passar dos anos? Não. Então, assim, eu entendo, de fato, o Stipe Miocic, ele não merece ser um campeão interino. O cara é simplesmente, para muitos, e para mim, inclusive, o maior pesado da história do MMA. É o pesado que mais vezes defendeu o cinturão dessa categoria no UFC. É um cara muito condecorado. Mas eu sempre o critiquei e vou manter a minha crítica. É uma diva, cara. Porque não pode você ficar tanto tempo parado, sendo que no caso do Miocic, Léo, não é nem lesão, não é nem problema de saúde a mais, é porque ele simplesmente gosta mesmo de ficar afastado, ele não tem essa urgência em lutar. E você pode ver os vídeos que a gente faz aqui, eu sempre elogio o quê? Um lutador que gosta de lutar. Então eu respeito o Stipe Miocic, um cara grandioso sim no esporte, mas que ele é um lutador de falta de constância no octógono, isso todo mundo sabe. E aí, nessa situação do Jon Jones, meio que veio a calhar para o Stipe Miocic. E aí ele tem, infelizmente, o aval do Dana White para ter esse tipo de postura. Eu entendo, mas eu não gosto desse tipo de comportamento, mesmo se é o Stipe Miocic, um cara grandioso, fazendo isso. Estou vendo por outro lado essa questão do Miocic aqui, Tanuri. Para mim, né, para mim tá bem claro, para falar a verdade, que o Miocic está se guardando porque vai ser a última luta da carreira dele. Sim. Ele tá se guardando para poder enfrentar, para muitos, o maior lutador da história. E aí, ganhando ou perdendo, ele sai de cena. Ele tá, como você falou, ele tá numa situação que talvez para ele não tenha mais necessidade de ficar saindo no supapo com um monte de lutador, ainda mais peso pesado. Então você vê, há 2 anos e meio que ele não luta, e para ele não fez falta nenhuma. Ele só voltou porque foi o Jon Jones que o desafiou. Se eu tô no peso pesado, eu quero enfrentar. Aí tá todo mundo dizendo que o Miocic é o maior peso pesado da história, então eu quero enfrentá-lo. E o Miocic aceitou pegar essa luta aí. Porque é o Jon Jones. O Miocic fazendo uma luta de cinturão interino contra ou o Pavlovich, que tá, meu irmão, destruindo todo mundo nessa categoria, ou o próprio Tom Nacional. Por isso que o Dana White não quis colocar o Miocic para poder enfrentar ou o Pavlovich ou o Tom Nacional numa disputa de cinturão interino. Vai guardar o cara para poder enfrentar o Jon Jones. Uma situação dessa, 2 jovens ali do peso pesado, estão vindo babando, pegar um cara experiente como o Miocic com 41 anos, que tá mais de 2 anos sem lutar, pode passar, né? Pode passar um sufoco danado, como a gente sabe, para dizer o mínimo. Então, faz certo aqui. Fazendo parênteses, o Pavlovich seria o backup dessa luta do UFC 295. Já estava lá, já estava garantido, já estava se preparando para poder substituir um dos dois. Então, como é que o Miocic ia vir depois de 2 anos e meio? A última luta dele foi contra o Francis Ngannou, já saiu do UFC há até um tempo. Francis Ngannou naquela condição física monstruosa, detonou o Miocic naquela revanche. E como é que ele volta depois de 2 anos e meio, com 41 anos de idade, enfrentando 2 caras
né, que estão voando aí nos pesos pesados. Muito difícil. Então, eu acho que o movimento foi certo para poder resguardar ele contra o John Jones. Faz uma luta valendo o cinturão. Quem ganhar, aposenta lá com o cinturão, enfim. É muito mais, assim, é muito mais provável, na minha visão, o Miocic se aposentar nessa luta do que o próprio John Jones. John Jones, eu também acho que está no ritmo de querer aposentar. Mas eu acho que o Miocic está muito mais, ainda mais com essa postura aqui, de vai ficar mais 9 meses sem lutar para poder enfrentar o John Jones e fazer a luta de despedida. E se ele pega o cinturão, vai pegar um desses caras depois, eu acho muito difícil, cara. Então, para mim, ele fez certo em esperar, porque vai ser a última luta da carreira dele contra o John Jones para encerrar com chave de ouro e ninguém questionar, talvez, o legado dele como um dos maiores campeões da história aí do peso pesado do UFC.